Estamos começando mais um Vineyard Talks. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nosso tema de hoje é depressão e daqui a pouco a Tonina vai estar com a gente. Então, você que está chegando, por favor, dá um oizinho aí no chat. Eu já tenho aqui a Aline Balbino, boa noite. Aliás, ela chegou cedo, há 10 minutos antes ela já estava nos cumprimentando aqui. Que bom ter você com a gente, Aline. Dona Beth Garcia. Hoje será mais uma noite especial. Que bom, Dona Beth, que bom que tem sido útil, que tem sido importante. Uma alegria tê-la conosco. Meu amigo Eric Atanásio, boa noite, Eric. Que bom ter você com a gente. Então, você que está chegando, por favor, dá um oizinho, diga, olá, estou aqui. Se por acaso você não é daqui de Piratininga, se você é de Bauru, né, da nossa região aqui, dá um alô também, que nós vamos ficar felizes de saber que, se tiver pessoas de longe conosco. Boa noite, Dona Lúcia. Seja bem-vinda. Você que está chegando agora, esse é mais um Vineyard Talks e uma conversa falando a respeito de temas importantes desses dias que nós estamos vivendo. Nós temos o privilégio de ter a Tonina Miraglia conosco, psicóloga, terapeuta, cristã, amiga, nossa irmã em Cristo, que tem trazido aqui para a gente informação preciosa. Ainda estou processando as coisas que eu ouvi a semana passada aqui. Sejam bem-vindos. Vamos lá, quem mais está aqui? Daniel Travagli, seja bem-vindo. Leonardo Deganucci, boa noite. Boa noite, Karina. Pupo, boa noite. Giovana Mazon. Boa noite, Brandon Ruiz. Boa noite, Daisy Murbach. Que bom tê-los conosco. Você que está chegando aí, por favor, dá um oizinho. Bota o seu nome aí. Nós queremos saudar a sua presença, reconhecer a sua presença. Eu falei Dona Lúcia Rodrigues aqui, ela falou, senhora não. Então, boa noite, Lúcia. Boa noite, Magda Lucas, minha cunhada. Boa noite, Eliane Rosalino. Boa noite, Yuri. Boa noite, sejam bem-vindos. Mais um Vineyard Talks. A gente vai aguardar mais um pouquinho enquanto o pessoal está chegando. Nosso tema hoje é depressão. Lembrando que nós estamos vindo de uma série de outros talks que nós tivemos nas últimas 2 semanas. Nós já falamos sobre ansiedade e já falamos sobre luto. Se você perdeu esses 2 bate-papos, eles estão gravados, estão aí nesse canal do YouTube que você está acessando, estão disponíveis lá. Então, você pode procurar também lá na lentezinha lá, como Vineyard Talks, ansiedade e também sobre luto. E hoje nós vamos falar sobre depressão. Nós estamos fazendo essa série de talks com a Tonina aqui, e elas estão caminhando na paralela dessa série de pregações que está acontecendo na Vineyard de Piratininga. Então, domingo nosso tema foi depressão, então nós falamos de um ponto de vista mais pastoral, e hoje nós estamos aqui para falar a respeito do mesmo tema, mas de um ponto de vista profissional, técnico, né, com a presença de uma psicóloga. Então, é um privilégio para a gente poder expandir esse tema hoje, como nós já fizemos a respeito de ansiedade e luto nas últimas semanas.
Seja bem-vinda, Juliana Cavalini. Seja bem-vinda, Miriam Abdala. Vamos aguardar mais um pouquinho enquanto o pessoal está chegando. Uma notícia boa para quem é da Vinha de Piratinga, nós voltamos com os nossos cultos presenciais neste domingo. Então, você que tem condições de estar conosco, corre lá e se inscreva, porque as vagas são limitadas. Nós teremos cultos às 9 da manhã, às 10h30 e às 19 horas. No culto das 9 horas, nos 3 cultos, nós temos Vineyard Kids, então, atividades específicas, especiais para crianças. No culto das 9, nós temos um camarote especial para grupos de risco, né? Você não precisa se inscrever, mas saiba que está lá, é um espaço especial reservado para você que faz parte do grupo de risco. E no culto das 10h30, nós temos o 10-13 também, que é atividade específica para pré-adolescentes. Então, aguardamos você, se inscreva com todas as precauções que nós já estamos fazendo há quase um ano, né, desde que nós retornamos. Então, todas as precauções sendo tomadas. Seja bem-vindo, então, para estar conosco. Ajuda a gente a divulgar para as pessoas que ainda não sabem. Bom, são 8h07. Uma breve recapitulação de onde nós viemos no domingo. No domingo, nós falamos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas. 5,8% da população, atrás apenas dos Estados Unidos. Durante a pandemia, segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, houve um aumento de 90% dos casos de depressão. Tudo isso acompanhado de toda essa crise de isolamento social, de crise econômica, de tantas dificuldades. Houve um aumento grande do consumo de bebidas alcoólicas, cigarro e comida ultraprocessada. Então, são coisas também prejudiciais à saúde que vão afetando não apenas o físico, mas também o emocional e vão afetando em todas as áreas. Os hábitos saudáveis, eles foram abandonados, exercícios físicos, sono de qualidade, boa alimentação e dados muito preocupantes, aumento de suicídio, depressão, preocupação, ansiedade, violência doméstica, fragilidade de redes de proteção e o uso abusivo de álcool e drogas. Então, tem um contexto bastante preocupante, né, nos cercando nesse momento. Então, o tema é muito oportuno. Do ponto de vista mais pastoral, nós falamos sobre depressão, sinais, efeitos, como ajudar, como evitar. Hoje nós vamos nos aprofundar do ponto de vista profissional. Mas nós falamos a respeito do que a Bíblia diz sobre depressão também. Não usa a palavra depressão, mas fala de tristeza profunda, tristeza mortal e tristeza. Nunca chama isso de pecado ou de falta de fé e traz a história de vários personagens, muitos personagens que tiveram esse tipo de tristeza. No entanto, a Bíblia não enfatiza tanto esta tristeza, mas ela enfatiza muito como a fé em Deus pode nos ajudar. E nós refletimos lá no texto de 1 Reis, falando sobre a história de Elias e o processo depressivo dele. Se você não esteve conosco no domingo, se você ainda não assistiu, no link dessa transmissão nós temos como você ir direto para a pregação de domingo, nós temos o culto todo lá, para você também poder desfrutar desse conteúdo, tá bom? Então, nós já estamos prestes a começar. Sejam bem-vindos. Sandra de Oliveira, Andressa Escribano, seja bem-vindo, Paulo César,
seja bem-vinda, Bianca Miraglia, é importante que você esteja aí, senão a sua mãe não vai ficar feliz, né? Onde já se viu você não está assistindo ela? Eu espero que os meus filhos também estejam me assistindo aqui. Bem-vinda, Daniele Lossano. Sem mais delongas, eu vou convidar a Tonina. Seja bem-vinda, Luciana Sanches. Vou convidar a Tonina e nós vamos explicar como é que nós vamos funcionar hoje. Aqui nós temos um ajuste aqui para poder atender melhor a você que tem participado conosco e enviado perguntas, tá bom? Vamos lá. Tonina, boa noite. Bom dia ou boa tarde. Eu não sei que horas que as pessoas vão assistir isso. É verdade, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, para você. Olá, é isso mesmo. Tudo Tonina, bom, meu? Mais uma vez, né, nossa gratidão pela sua disposição, né, em nos servir e nos abençoar com conteúdos tão importantes como esse. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Uma oportunidade boa. Tem sido, né? E nós temos recebido um feedback muito bom de muitas pessoas, conteúdo sendo distribuído para outras pessoas também. Eu tenho ouvido histórias de como isso tem ajudado mesmo. Enfim, como você disse, é um privilégio mesmo. Tonina, então eu vou explicando aqui para o pessoal, né? Hoje nós fizemos um ajuste para poder acolher mais perguntas. A semana passada nós tivemos muitas perguntas, né, aqui no chat, que nós acabamos não tendo tempo para responder, mas você gentilmente disponibilizou tudo isso através do seu Instagram, através do seu site. Então, gente, se você não sabe disso, das perguntas que não foram respondidas da semana passada, aqui, ao vivo, elas estão respondidas pela Tonina, né? E você pode procurar isso através das redes sociais, né? Do Instagram da Tonina e também do site dela. Qual que é o site, Tonina, para quem não sabe? É o meu nome mesmo, é Tonina Miraglia. ToninaMiraglia.com.br. ToninaMiraglia.com.br. Então tem muito mais. Eu transcrevi a live toda lá. Ela está transcrita lá. Excelente. E muito obrigado, então. Então, hoje, o nosso combinado aqui, gente, é o seguinte, o nosso plano é de fazer essa live em 1 hora, né? Então, nós vamos terminar daqui, começando agora, 1 hora a partir de agora, e nessa 1 hora nós vamos dividir em 2 partes. Na primeira meia hora, nós temos perguntas já selecionadas aqui, né, que a Tonina vai respondê-las. E nós diminuímos a quantidade dessas perguntas, selecionamos para que ela possa ter um tempo de qualidade. Porque ela fica falando, eu fico interrompendo e é difícil desse jeito, né? Eu fico curioso, eu fico pulando, eu fico saltando na frente dela. Então, hoje nós vamos dar essa oportunidade, né? Reduzimos um pouco a quantidade. E na segunda metade, nós vamos responder as perguntas que vocês fizerem aí no chat. Então, fiquem atentos, né, ouçam primeiro, né, porque pode ser também que a sua pergunta seja respondida já na primeira parte. Em todo caso, nós vamos poder conversar e interagir na segunda parte, tá bom? Então, sejam bem-vindos, Luciana Pegoraro, Emilson Aparecido de Oliveira, seja bem, Bianca de novo. A Bianca, ela está querendo fazer média com a mãe dela. Sejam todos bem-vindos e nós vamos iniciar. Tonina, eu sempre começo perguntando, pregação de domingo, tudo bem? Alguma coisa para você me corrigir? Assim, não que eu espero que você me corrija publicamente, né? Porque nós somos amigos, você não vai fazer isso comigo, né? Mas importante a igreja falar sobre isso, né? Você acha que é importante a igreja trazer esses temas dessa forma, Tonina? Muito importante, né, Milton? Eu acho que Jesus fez, assim, ele humanizou, né? E às vezes nós ficamos complicando, né? Ele humanizou. Então, nós precisamos ter uma mensagem, né, semelhante a essas que você vem fazendo. Precisa humanizar, né? As pessoas precisam ouvir e se ver lá, se identificar, né?
entender, né, as próprias dores, né, as aflições. Isso não desqualifica ninguém. E sabe, a gente tem para os grupos pequenos e tem processado isso, né, em grupos pequenos, a experiência tem sido muito boa, as pessoas têm agradecido mesmo. Bom, então, sobre domingo é isso, porque vai que eu pergunto mais aqui, tem coisa errada lá que eu falei, não vai ficar chato para mim. Sobre as perguntas, Tonina, então, uma pergunta, na verdade, são duas perguntas, né? Nós estamos juntas aqui, mas o que é a depressão e como eu posso saber se eu estou deprimido ou se alguém está deprimido? Essa é a nossa primeira, bastante ampla, né? Mas é uma curiosidade comum. Então, a depressão, a exemplo, né, de alguns outros transtornos, ela é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, né, ela é definida como crônica e sem tratamento, progressiva, né, e que pode levar à perda de muita qualidade de vida e perda de vida. Com tratamento, se ela é uma doença, ela precisa ter um tratamento, né? Se ela é crônica, esse tratamento vai fazer diferença nessa cronicidade. Se ela é progressiva, com o tratamento, ela vai estabilizar e vai regredir, né? Algumas coisas que nós falamos sobre ansiedade, elas se assemelham por conta de serem transtornos, né? É uma doença. Agora, nós usamos o termo depressão com bastante simplicidade, né? Hoje eu estou deprimido, né? Olha, você está deprimida. Então, existe, né? Como falamos de ansiedade, tem aquela ansiedade que é natural e tudo, mas tem o transtorno de ansiedade. A depressão é a mesma coisa, né? Tem aquela maneira, assim, cotidiana das pessoas se referirem à depressão, que não é correto, né? Não é correto. O que nós temos no dia a dia, no cotidiano, é a tristeza profunda, né? Mas, no ponto de vista da palavra, da nomenclatura, é uma doença, né? Nós temos o CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, e nós temos um livro, que é a DSM, que é uma definição americana, que nós seguimos também. Eu fiz eu fiz, assim, uma junção dos dois, porque eles têm algumas coisas em comum, algumas coisas diferentes, então eu fiz aqui uma lista daquilo que um psiquiatra analisa na anamnese, que é aquele primeiro contato que tem, alguns profissionais fazem no primeiro dia, outros diluem numa conversa ao longo do tempo, né? Eu faço anamnese assim, eu vou diluindo e na conversa eu vou coletando os dados. Às vezes não é nenhuma pergunta direta, é na conversa mesmo que aparece. Mas a junção desses dois materiais, né, editoriais que nos orientam, a gente encontra também a depressão leve, moderada, pesada. De modo geral, eles definem como um rebaixamento de humor, redução de energia, diminuição de atividade. E aí o que precisa levantar? Porque esses critérios precisam estar presentes, né, para definir como doença. Incapacidade de experimentar prazer. A pessoa perde o prazer, não só por pequenas coisas, né, porque quando a gente está saudável, a gente tem prazer tanto em coisas grandes quanto em coisas pequenas. Inclusive, a gente tem prazer na gratidão, né, quando você recebe algo, né, e Deus proporciona um progresso, e você fica grato, tem um prazer nisso, né,
Então, na depressão, a pessoa experimenta uma incapacidade, né, de reconhecer prazer. Perda geral de interesse no quê? No que ela tinha. Aquilo que despertava o interesse dela, agora não desperta mais. Capacidade diminuída de pensar. Quase que assim uma preguiça mental, né? É uma pessoa que ela pode fazer perguntas desnecessárias, né? Ou que ela já conhece a resposta, mas ela não quer sacar, ou que acabou de ser dito, mas ela, né, não processa. Perda de concentração, fadiga importante ou agitação. Esse é um dado interessante da depressão. Às vezes a gente pende, né, para um lado. Por exemplo, fadiga. Não é uma alteração, porque tem a fadiga ou a agitação. No caso de depressão, você considera agitação. Alteração de sono, libido e apetite. Aí também, normalmente, as pessoas definem, né, como um estado depressivo que leva a pessoa a ficar sem fome, né? Às vezes ela fica com começa a comer muito. Então, é uma alteração de apetite. Da mesma forma que o dormir, né? A insônia é a alteração. Às vezes ela passa a dormir muito, né? Ou a insônia. A alteração de libido também, uma pessoa que tinha ali um bom casamento, com interesse em intimidade com o cônjuge, de repente isso passa, não tem mais o mesmo impulso que tinha antes. Baixa autoestima e autoconfiança, sentimento de inutilidade, culpa, despertar matinal precoce, agravamento matinal da depressão, lentidão psicomotora importante, pensamento de morte desde medo de morrer, passando por ideação suicida, ideação, né? A pessoa considerar a possibilidade, né? Ideação, plano, a pessoa começa a pensar, né? Melhor remédio, pular daqui, plano, e tentativa, que é o último passo, né? Tentativa. Então, através de uma conversa, né, nós, psicólogos, conseguimos perceber sintomas compatíveis com a depressão e nós encaminhamos para o psiquiatra. E aí o psiquiatra vai analisar esses critérios. Como eu disse a respeito da ansiedade. Se você tem 15 critérios, se a pessoa está satisfazendo 5, você começa a suspeitar de uma depressão leve. Se ela está satisfazendo 10, você começa a suspeitar de uma depressão moderada. Se ela está com todos, você está diante de uma depressão pesada e é bom fazer uma intervenção rápida e importante. Mais que isso, precisa ser frequente, recorrente, né? Quase que todo dia. E precisa ter também uma permanência. Isso precisa estar presente há algum tempo. Lá da ansiedade, a gente falou de 3 a 6 meses. No caso da depressão, hoje eles recomendam, especialmente em caso de depressão grave, se os sintomas aparecem diariamente por 2 semanas, é bom procurar ajuda, né? Então, essa é a definição, assim, que a medicina dá da depressão, né? E aí você emendou a pergunta sobre como a gente perceber. Né? Como eu sei se eu estou ou se alguém por perto está, né? Agora é o leigo, né? E você falou aí da anamnese, do olhar dos profissionais, e é muito legal isso, assim, eu queria destacar que existem critérios objetivos, né, Tonina? Porque, como você disse, às vezes o uso da palavra é meio, estou depressivo, estou em depressão, realmente, as pessoas usam isso às vezes com falta de propriedade. E dá a impressão que é uma coisa etérea, uma coisa assim muito subjetiva. Muito interessante saber, existem critérios objetivos, né, para esse diagnóstico. Agora, o leigo, né, que não tem essa condição de fazer toda essa anamnese,
como é que nós podemos suspeitar a ponto até de buscar ajuda ou de indicar para que alguém seja ajudado? Mais Então, comum, primeiro, assim. a gente tem que considerar que tem fatores, Milton, como, por exemplo, o luto. A gente não considera que a pessoa está deprimida. Ela Faz teve sentido. uma razão muito forte. Aí nós temos aquele padrão para observar que, se permanecer, podemos começar a pensar em depressão. Mas quando existem razões, assim, universais de tristeza, né, isso está descartado. Existem algumas questões físicas com sintomas muito parecidos com depressão, até a própria anemia. Uma pessoa com anemia, ela pode prostrar. Uma pessoa com uma tireoide que não funciona bem, o hipotireoidismo, ela pode prostrar e ficar com assim, uma conduta semelhante à conduta depressiva. Então, existem esses fatores que não indicam que é depressão, né? É uma outra coisa. Para a pessoa se perceber deprimida, ela pode notar que ela não tem mais prazer nas coisas que ela tinha antes. Ela pode notar que ela está provocando um distanciamento emocional das pessoas, que ela está com baixa energia. Ela pode notar isso, mas normalmente essas coisas acontecem ali no ponto cego. São mais os outros mesmo que percebem. Que a pessoa está chorando muito, que a pessoa está diferente, que ela não tem mais a mesma energia que ela tinha para empreender as coisas, interesse, né? Interesse. Às vezes o relato de pessoas depressivas é assim: eu comecei a enxergar cinza, eu deixei de me interessar pelo que as pessoas tinham a me dizer, eu comecei até a questionar se eu ainda sabia amar, né? O relato é esse. Então, ela pode perceber isso e, assim, não espere que fique incapacitante, né? Não espere que fique incapacitante de não conseguir trabalhar, né? Estudar. Mas, normalmente, os outros que notam, viu, Milton? Porque a pessoa muda, ela muda. Entendi. Você Ela chama muda. para sair, ela não sai. Você começa a perceber que ela está ou dormindo muito ou se queixando de não dormir. O apetite dela à mesa se mostra de maneira diferente. Então, assim, eu acho que cabe uma conversa perguntando o que está acontecendo, alguma coisa, posso te ajudar, né? Começa aí. Agora, a partir daí, precisa pensar em outros tipos de ajuda, né? Porque a pessoa começa a pensar de uma maneira muito empobrecida sobre recursos de vida. E isso pode levar a uma condição mais séria. É quase que um embotamento, né? Generalizado. Ô, Tonina, você disse que precisa ser analisada o contexto da pessoa, porque, só para usar um exemplo que você já deu, inclusive o luto pode estar determinando aquele quadro, então é importante que seja considerado. Agora, a depressão mesmo, né, essa que foi diagnosticada como tal, normalmente as causas são quais? O que leva alguém a chegar nesse quadro? E se existem causas, existe como evitar? Então, eu viver, eu escolher ou eu agir de formas que eu evite chegar num ponto como esse? É multicausal, né? Tem Multicausal. múltiplas causas, né? De maneira geral, a gente fala em herança, ambiente e, com a maturidade, escolhas pessoais. Como você disse, como a pessoa se reconhece depressivo, se ela se reconhecer ou aceitar o que estão dizendo para ela, de uma maneira madura, ela pode fazer uma escolha e buscar um tratamento. Então, é herança, ambiente e escolhas pessoais. A gente nota que em famílias onde houve casos de depressão, a gente fala que esse é, assim, uma vulnerabilidade que a pessoa tem para desenvolver o transtorno. É uma vulnerabilidade, não é uma tendência, não é destino,
né? Mas ela é um pouco vulnerável para a depressão, herança. Ambiente. Você tem um lar onde você encontra uma dinâmica familiar com fatores de proteção para transtornos mentais e fatores de risco para transtornos mentais. Então, um lugar onde você tem fatores de risco, esse ambiente pode desenvolver, né? Ele pode romper aquela vulnerabilidade e plantar e desenvolver ali a depressão, ou até um ambiente muito estressor pode plantar mesmo um princípio de tristeza profunda, crônica, sem resolução, sem esperança. Isso pode agravar bastante, né? E como a gente sabe que para esses diagnósticos, a rainha é a clínica ainda, né? Nós não temos um raio-x, uma ressonância magnética. Nós não temos, nós temos alguns estudos de ressonância, de tomografia, que mostram, assim, degeneração em caso de uso de substância psicoativa, né? E algumas outras coisas, assim, mas tá tudo muito em andamento. Você não tem um diagnóstico que não seja clínico, né? Então, onde que começa, onde que ela já estava lá, onde que ela não estava lá, é difícil você precisar, né? Você ser preciso. Às vezes teve depressão na família por parte de uma pessoa que conseguiu resolver bem, isso não ficou claro, né? Mas teve. E para nós, o que acontece? Parece que apareceu nessa geração. Então, assim, tem a herança. Quando tem depressão na família, a gente entende que existe a vulnerabilidade. Mas o que compete a nós? Cuidar de um ambiente com fatores de proteção, né? Cuidar de um clima saudável dentro de casa. É um absurdo isso, mas poucas pessoas se comprometem com isso, viu? Normalmente as pessoas falam o que pensam e a pandemia agravou bastante isso, né? Porque ficou um de frente para o outro. Mas o ambiente, ele tem um peso muito grande. Alguns estudiosos atribuem tudo à herança, outros atribuem tudo ao ambiente, né? Mas eu entendo que a gente tem que considerar isso tudo. Um ambiente pode produzir, sim, uma coisa muito esquisita na mente de uma pessoa, ou livrar ela de alguma coisa muito esquisita que já estava lá, né? Mas com a maturidade, a escolha pessoal define tanto uma quanto outra coisa. Buscar ajuda é a chave que vai virar nessa vida, né? Interessante você falar. Acho que no passado, nós conversamos sobre esse respeito de alcoolismo, né? Quando trabalhando na campanha contra as drogas, como nós fizemos, aquela questão de que a vulnerabilidade ela não é determinante, né? Ela simplesmente cria uma condição de vulnerabilidade. Então, assim, chega ao ponto de um bom ambiente, né? Um ambiente sadio, saudável, um ambiente acolhedor, amoroso e seguro, evita até que aquele que tem mais propensão, não mais propensão, né, mais vulnerabilidade, seja protegido. Então, no final das contas, o ambiente faz toda a diferença, né? Faz, né? E eu digo que a vulnerabilidade, Milton, é uma porta fechada, porém não trancada. Entendi. É uma porta fechada. Em relação ao ambiente, né? Por exemplo, sobre a dependência química que você tratou, que é um fator que propicia a depressão, um fator importante. Se eu nunca usar álcool e a minha porta não estiver trancada, mas eu nunca usei, essa porta vai continuar fechada. Às vezes,
Se eu sou vulnerável, essa mão abrindo a porta não vai encontrar tranca. Ela não está trancada. Essa mão vai abrir a porta, né? Então, a vulnerabilidade eu defino assim, é uma porta fechada, porém não trancada. Então, tem que tomar cuidado, né? Nós temos que ser cuidadosos. Tonina, e aí, sobre ajuda, né? Você chegou a mencionar a questão de buscar ajuda, né? Qual é a hora de fazer isso, né? Qual é a ajuda mais indicada? Por onde nós começamos? Depois eu até quero deixar para o final aquela questão de como é que nós leigos podemos ajudar, né? Podemos ser úteis nesse processo e tal. Mas do ponto de vista mais de tratamento e do ponto de vista profissional, qual é a hora, qual é o primeiro recurso, para onde vai direto para o psiquiatra, passa pelo psicólogo, como é que é isso? Para quem está em dúvida, né? Isso depende um pouco do nível que o assunto chegou, né? Se o nível que o assunto chegou. Se você, de repente... Porque na família, eu conheço casais, assim, muito maduros e casamentos bons, né? Casais estáveis, assim, equilibrados, que se amam e são atentos aos filhos. E quando os filhos ficam adultos, a gente nota que coisas passaram, assim, desapercebidas, né? Então, não é culpa. A gente não consegue controlar tudo, olhar tudo, ver tudo. A gente não consegue. Tem coisas que passam desapercebidas ou despercebidas. Uhum. Então, depende de como está, né? Se muitas coisas passaram e nós não percebemos, não porque não amamos, né? Não porque não cuidamos, não porque não damos um bom exemplo como casal ou não somos pais amorosos, mas alguma coisa que passou, assim, e quando percebemos está muito grave, eu acho importante tomar uma atitude rapidamente, seja psiquiatra, seja um clínico geral da confiança da família, seja para um psicólogo experiente nessa área, né, que trabalha com transtorno, que tem... pessoas mais experientes trabalham com transtorno pesado também, né? Então, acho importante acelerar, né? Agora, se você está notando que a pessoa está ficando diferente, que a pessoa está mais triste, mais tristonha, às vezes notas na escola caindo, desempenho no trabalho diminuindo, ela deixa de render como rendia, fica mais tempo no quarto, não se interessa pelos amigos. Eu acho que nós podemos lembrar daquela sequência de relações de ajuda. O conselho é uma ajuda excelente. Ele caiu no descrédito porque todo mundo quer dar conselho, né? Então, aí vem aquela frase que se conselho fosse bom, não dava, vendia, né? Uhum, uhum. Mas isso não é a respeito de conselho, porque o conselho é bom. O conselho vem de alguém mais experiente, que passou pelo que a pessoa passou, ou esteve próximo de um caso parecido, acompanhou. Então, na conversa onde flui o conselho vem de um pai, de um avô, de um tio, de um pastor, de um padre, de um líder religioso, de um padrinho, né? Uma pessoa mais experiente, ela pode ter tido muito problema no passado, mas hoje ela precisa estar bem. Ela vai ter problemas, ela tem problemas, todos nós temos, mas ela precisa estar lidando bem com os problemas dela. E ela vai ouvir. E baseado em experiência pessoal, não é conhecimento, estudo, é experiência pessoal. Ela vai dizer assim, olha, eu acho que, né, eu conheci uma pessoa que, começa assim o conselho, e o conselho pode ser muito útil, pode ser, assim, pode dar um insight mesmo e virar uma chave para a pessoa. Agora, se aquele comportamento
persiste, a gente ainda pode considerar aconselhamento, né, Milton? Que tem um grupo aí de pessoas trabalhando para o aconselhamento cristão ser considerado, né? No Brasil, nos Estados Unidos, é profissional, e aqui no Brasil estão trabalhando para isso. Já existem alguns cursos de formação, então o aconselhamento é uma coisa boa, mesmo que não esteja regulamentado, né? Mas o aconselhamento vem da parte de alguém que pode até não ser mais velho, pode até ser mais novo, mas precisa ser uma pessoa que conheça muito bem a Bíblia, que tenha uma interpretação saudável da Bíblia, né? E que também tem algum manejo, né? Algum interesse, em ciências sociais, porque ele vai citar a Bíblia, ele vai trabalhar baseado em valores cristãos, e ele vai saber usar uma ferramenta ou outra. E talvez isso por si só se resolva. Se não resolver, deve buscar ajuda profissional. O tempo aí, Milton, a gente pode até falar em 1 mês e meio, em 2 meses, mas eu acho que é perigoso esse parâmetro, porque você tem que ver a melhora na pessoa, você tem que ver que a pessoa está melhorando. Se ela estiver melhorando, ok. Se não, busque ajuda profissional. Né? Não deixe aquilo ficar crônico. Porque quando a pessoa começa a aceitar ajuda, ela entra num mover de esperança. Se ela não melhora, existe o risco, assim, dela ficar pior do que ela estava, porque antes ela não estava procurando ajuda, e ela estava mal. Agora ela está recebendo ajuda e ela está mal. Então, ela acaba, de uma certa forma, ficando pior, né? Então, se não há melhora, tem esses 3 tipos de ajuda, né? O conselho, o aconselhamento, né? E a ajuda profissional. Ajuda profissional. Pode começar pelo clínico geral, pelo psiquiatra, pelo psicólogo, comece por onde você achar melhor, mas precisa haver a identificação de uma vulnerabilidade cognitiva para a depressão, e essa vulnerabilidade precisa ser reabilitada, a pessoa precisa reaprender a pensar certas verdades da vida. Né? O remédio, ele vai ajudar, sem ele não tem nem aproveitamento de sessão, conforme o caso, mas ele precisa rever as crenças sobre si. Você falou isso, Domingos, sobre o outro, e as crenças sobre o futuro, né? De uma forma bem honesta. E isso ele vai fazer com psicoterapia, né? Tonina, bom, deixa eu só dar as boas-vindas, tem gente chegando, lembrar que as pessoas podem começar a enviar as perguntas aqui para a gente, né? Então, nós temos aqui, que eu não havia saudado ainda, Beatriz Almeida, boa noite, seja bem-vinda, Moacir Selbman, Giane Rodrigues, a Giane é sua fã, né? Ela está em todas. Bruno Monteiro, Isabel, que é Bel, boa noite também. Eu não sei se é a nossa Bel aqui, mas se é a Bel, é a Bel. Carol Tosi, saudade também, viu, Carol? Que bom ter você aqui. Gente, façam as suas perguntas. Vamos aproveitar aqui que a Tonina está à nossa disposição. Enquanto isso, então eu vou fazer a minha aqui, tá bom? Que tem um pouco a ver exatamente onde nós paramos. Tonina, a Bianca de novo, mas a Bianca está dando oi para a Carol, não é com a mãe dela agora. Eu sou um leigo, né? Então, você falou da pessoa que dá conselhos, então ela tem alguma experiência no assunto. O conselheiro cristão que se oferece, né, para trazer sabedoria bíblica, e o profissional. Então, esses são os mais indicados, com certeza. Mas digamos que eu seja uma pessoa que não sabe nada sobre depressão, nunca
não estudou, nunca teve experiência na família, nunca passou por isso, então depressão para ela é um assunto novo, completamente novo. E ela tem alguém próximo, alguém na família, né? Então, ela provavelmente vai indicar essas ajudas que você mencionou, mas vai chegar uma hora que vai ter um almoço de domingo lá e a pessoa se senta para bater papo e está convivendo com essa pessoa. Sim, o que um leigo, o que alguém, se um parente, um amigo, qual seria? Nem sei se tem uma resposta para isso, né? Mas o que é que alguém pode fazer que contribua, né, com essa pessoa? Eu confesso a você que a impressão que dá é que as pessoas se assustam, né? Então, assim, fulano está com depressão, eu nem vou lá, eu nem vou conversar, porque eu não sei o que falar, não sei o que fazer e tal, o que é isso? Talvez exista uma tendência das pessoas se afastarem até de quem está passando por esse problema. Então, assim, nós, né, leigos, né, talvez não temos tanto conteúdo para oferecer, o que a gente pode oferecer para alguém que está passando por um processo depressivo como esse? Ouvir novamente, né? Eu digo, se a pessoa estiver disposta a falar, precisa ouvir, né? Evitar aquelas respostas rapidinhas que minimizam a dor do outro, evitar esse tipo de comentário, baixar expectativas. Um outro visual que eu falo assim, né, que eu faço é assim: quem não tem perna não corre, não espere que uma pessoa que não tem perna corra. Ela pode até pôr aquela perna agora que tem, que a pessoa corre, joga basquete, joga vôlei, uma coisa maravilhosa, né? Mas eu estou me referindo a alguém que não tem aquilo, né? Não espere que quem não tem perna corra, ele não vai correr. Ele não vai dar uma gargalhada perto de você, provavelmente. Não adianta você começar a fazer graça ou contar anedotas, porque, assim, você vai colocá-lo numa situação muito difícil, porque uma pessoa em depressão, ela não olha a graça como nós olhamos, né? Ela não vai rir. E isso também vai afetá-la, porque ela vai perceber que ela não está correspondendo à sua expectativa. E aí, ela desanima de sair de casa. Se for denunciado que ela não está interagindo de acordo, ela vai parar de sair de casa, porque ela não interage de acordo. Então, assim, se você é amigo de alguém que tem depressão, seja para ele. Quando estiver com ele, seja para ele. Seja para ele. Se ele quiser falar, ouça. Não tente consertá-lo, né? Ele não precisa de conserto. Ele está num período difícil. E o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa com depressão, dentro do coração, é muito difícil de lidar, né? O relato é mesmo ficar sozinho, ficar isolado, para não ter que se explicar, para não ter que corresponder a um social. Então, eu acho que ouvir, e quando estiver com ele, ser para ele, estar ali para ele. Se for para ficar em silêncio, fique em silêncio. A sua companhia, né, às vezes, vai ser tudo que ele precisa. Se você ficar falando, é capaz depois dele nem lembrar. Ou vai atrapalhar, ou ele não vai nem lembrar. É assim, é a sua presença. É você ali. Desculpa, pode continuar, desculpa. Não, é que eu me lembrei de uma amiga que me contou, eu nem sei se isso é teológico, mas eu acho que a fala dela ajudou muito, porque ela disse que ela tinha alguém próximo enfrentando depressão e a pessoa disse assim: eu só queria que me restasse a fé, mas eu não consigo, não tenho energia nem para ter fé. E essa amiga pegou na mão dela e falou assim: eu vou ter fé por você.
né? Então, eu não sei se isso é teológico, mas eu acho que, assim, ouvir isso ajudou a pessoa deprimida, né? E ela retomou uma posição diante de Deus. Ela falou, eu vou ter fé por você. Tonina, Palavras, né, Newton? eu achei, eu ouvi isso essa semana, né? Eu participei de alguns grupos pequenos, tem o que eu lidero e tem grupos que eu visito e tal. E numa das reuniões, alguém disse que passou pelo processo e, assim, a presença das pessoas comunicava segurança. A presença. Tem alguém ali, né? Às vezes a pessoa não tinha o que dizer, não sabia o que falar, mas ela estava ali, né? Como você falou, estar pela pessoa. E você acabou respondendo uma pergunta do Eric aqui. O Eric perguntou o que a pessoa não deve fazer. Ele até falou que excelente, a Tonina até já respondeu. Eu acho que esses 2 pontos de tentar animar a pessoa, né? De tentar animá-la é uma coisa complicada, né? Porque você acaba expondo ainda mais a dureza, né? A dificuldade que ela está passando. Estar presente, né? Essa coisa da fé. Eu não sei se tem base teológica, não, mas é bonito demais. Bonito, É né? pegar pela mão, né? É pegar pela mão e falar, vamos lá, vamos juntos, né? Sim. Você inspira, né? Você inspira a outra pessoa a continuar. E esse respeito, né, Tonina, de você... Eu acho que a gente tem feito tantas dessas conversas aqui, mas acho que em algum lugar nós falamos sobre isso, de que acolher os sentimentos das pessoas ou acolher as deficiências dela, num caso como esse, é importante, né? Eu já me peguei como conselheiro, como pastor, tentando ser o líder de torcida, né? Tentando empurrar a pessoa. Está complicando ainda mais. Eu aprendi isso, né? A ouvir mais, a acolher o sentimento, reconhecer. E nesse caso é muito bom. Agora, a Giovana Mazon tem uma pergunta aqui. As pessoas próximas ao paciente depressivo, elas podem adoecer também ao conviver com ela? Uau, que perguntão, hein? Ótimo. Ótimo. Pode. Pode. Pode adoecer. Pode adoecer por conta de algum tipo de dependência que se estabeleça, dependência emocional, que leva à codependência. E aí, o próximo começa a se julgar responsável por conseguir a melhora do depressivo. E se culpar quando a melhora não vem. Então, assim, esse é até muito boa pergunta mesmo, porque se você tomar para si a responsabilidade de tirar a pessoa daquilo, você pode adoecer. Inclusive, eu disse, né, sobre a importância do reconhecimento, né, do aconselhamento e tudo, porque precisa haver um preparo, sabe, Milton? Senão você atende, você adoece. Você adoece. Porque a depressão pesada, ela vai questionando o valor da vida, ela vai trazendo uma desesperança, é uma coisa, assim, que pode contagiar quem ouve, né? Isso acontece, pode acontecer. Por isso é importante você buscar ajuda, você entender até onde, qual é o seu alcance e de onde você não consegue passar, né? Até o seu alcance. Eu aprendi isso com a Raquel não entrou hoje, eu vou falar dela, depois ela vai assistir e vai ver que eu falei. A Raquel me ensinou assim, ela falou, Tonina, você não é a mulher elástico, estava lá numa situação, né? Falou, você não é a mulher elástico, olha, o seu braço vai até aqui, não tem nada que você faça que vai fazer com que o seu braço se estenda mais. E esse lugar aqui é um ponto certo para você abrir mão e entregar a pessoa. Entrega essa pessoa. Se você
é cristão, se você tem uma crença, né, que te dá essa base de fé, entregue para Deus, mas também entregue para pessoas da área da saúde que têm, assim, uma certa autoridade reconhecida, que já tratou, que teve bom resultado, né, que você conhece alguém que se tratou com a pessoa e teve um bom resultado. E aí você entrega, né, Milton? Entrega. Você não vai estar além do que você pode fazer. A sua parte é ser paciente, ouvir, dar a essa pessoa a convicção de que você está ali, que ela pode contar, você é o ombro para ela chorar se precisar, mas não tome para si a responsabilidade de curar a pessoa, porque isso não funciona para ninguém e adoece, traz adoecimento. Adoece. Tonina, nós falamos, no domingo, eu estou com as minhas anotações aqui também, nas minhas pesquisas e tal, eu até usei essa expressão que você mencionou, a gente aprender a enfrentar os pensamentos, né, a lidar com os nossos pensamentos. Nós estamos vivendo aí, eu não sei se é correta a expressão, pode ser até um mau uso também. Nós estamos num ambiente altamente depressivo, no sentido de pressões, né, que estão sobre nós, né, e tal, não necessariamente em depressão, mas num ambiente que traz pressão sobre todos nós. Uma dica, assim, para nós, para todos nós, né, que estamos enfrentando tanta pressão, nesse sentido de nós lidarmos melhor com... talvez eu estou falando uma coisa grande demais aqui, se for, me desculpa, mas uma dica para a gente lidar melhor com tanta coisa que está passando pela cabeça nesse momento, para a gente não deixar que a gente mergulhe, né, em pensamentos que possam nos conduzir eventualmente a uma depressão, mas que já talvez estejam nos prejudicando. Faz sentido a pergunta? Faz sentido. Você citou personagens bíblicos, né, que enfrentaram tristeza profunda. Eu acho que nós precisamos perder o medo da tristeza, Milton. Né? Porque antes de falar em depressão, às vezes eu estou triste, aconteceu algo, ou eu me lembrei de algo, né? E eu estou muito triste. Então eu estou triste, eu não preciso levar o peso da minha tristeza para os outros, mas se as pessoas me perceberem diferente, eu posso dizer assim, olha, hoje eu estou um pouco assim tristonha. Você quer conversar? Então, eu ainda estou processando. Depois, se precisar, converso, obrigada. Ou conversa, né? Ou conversa. Mas enfrentar a própria tristeza, nós precisamos perder o medo da tristeza. Né? Nós estamos vivendo um momento que o estudo é em inglês, né? E os termos são traduzidos, eu não sei muito bem como, mas tem um estudo sobre definhamento, né, um termo que está sendo usado porque está acontecendo na pandemia. Definhamento. Eu acho que definhamento, em português, é um termo muito forte. Né? Você parece uma pessoa assim que a carne dela está escorrendo, né? Igual aqueles filmes de ficção, assim, a carne dela está escorrendo, né? Morte. Se você olhar no dicionário, você vai encontrar definhamento como sinônimo de outras palavras. E uma delas é empobrecimento. Uhum. E eu gosto da palavra empobrecimento para explicar o começo de tudo. Nós temos que entender o começo das coisas, né? Então, nós sofremos um empobrecimento grande, Milton. Né? Eu falo de mim, eu acordava cedo, me arrumava, preparava meu café da manhã, descia, dava bom dia para o porteiro, entrava no carro, ia para o meu consultório, entrava no estacionamento, o menino que trabalha no estacionamento brincava comigo, eu entrava no prédio, o porteiro, o seu Paulo, uma pessoa extraordinária,
já me saudava e contava um caos, todo dia tinha um caos. Aí eu subia 2 lances de escada, ia para o meu consultório. E aí eu entrava, ajeitava as coisas, organizava as pastas do dia, punha uma água para ferver, para servir chá, que eu sirvo chá no consultório, né? Não sirvo café. E cada pessoa que chega, eu sou uma pessoa de abraçar. Cada pessoa que chegava era um abraço. 10 horas eu dava uma descida, tomava um café, fazia a volta, descia 2 lances de escada, subia 2 lances de escada, ficava até o meio-dia, vinha para casa, almoçava com a minha filha. 2 horas eu estava lá de novo, 4 horas fazia meu intervalinho, trabalhava até às 7, voltava para casa, passava na padaria, comprava um pãozinho, vinha para casa. Acabou. Não tem mais nada disso, né? Então eu acordo, eu me visto, eu já falei para você que eu me arrumo, não é porque... Olha, eu também, eu tô de calça aqui, viu? Não tô de eu também bermuda, tô não. arrumada. Outro dia eu assisti uma cena que o rapaz estava fazendo uma entrevista de emprego e ele foi ficando cansado, ele arrumou um cenário atrás dele, o cenário despencou, aí ele olhou assim para o entrevistador e falou, olha, é o seguinte, essa é a minha 30ª entrevista do dia, me fala se eu arrumei esse emprego ou não, porque eu vou sair daqui e vestir minha calça. Então, assim, eu levanto, me arrumo e eu sento aqui. Eu levanto daqui para preparar finalizar o almoço, né? Almoçar 2 horas, eu sento aqui de novo. Então, houve um empobrecimento que precisa ter uma atenção sobre ele, porque senão, na evolução, também pode chegar lá no termo traduzido direto do inglês, que é pesado. Houve um grande empobrecimento na vida das crianças, imagina. Esse roteiro que eu fiz de mim, você imagina isso na vida de uma criança que dormia na casa do amiguinho, que chamava um amiguinho para dormir na casa dela, que finais de semana ia brincar fora. Houve um empobrecimento muito grande. E as demandas externas diminuíram muito. E mesmo que a gente saia, as pessoas estão com medo. Não é verdade? Então, as demandas externas acabaram. Você está triste? Você está triste? Você tem razão, sua tristeza é legítima. Estamos perdendo. Esse é o momento de você olhar para quem? Para você. Se você não gostar do que você encontrou, há esperança para você. Procure ajuda, né? É a hora de você olhar para quem mora com você. Gostou do que viu? Ótimo. Não gostou? Tem que se resolver. A minha sugestão para esse momento é assim: as demandas externas caíram, né, vertiginosamente. Olhe para você, para a sua vida. Se encontrar vazio, preencha. Há o que fazer. Tem estudo, tem livro, tem audiobook, tem um monte de audiobook. Se você não quer, está cansado da tela, você ouve. Tem o livro físico, né, no papel, tem séries excelentes. Se você mora sozinho, você pode fazer contatos virtuais, sim. As pessoas que dizem que o que está acontecendo no virtual não dá certo, eu às vezes fico pensando se ela está fazendo direito, né? Se ela está fazendo como ela faria no presencial, sabe? Será que está fazendo como faria? Será que está se arrumando? Será que está se preparando? Será que está com o papel do lado, a caneta? Será que está realmente dedicando? Porque se fizer como se fosse uma outra coisa qualquer, não vai funcionar mesmo, né? Então, se você mora sozinha, busque os contatos virtuais. Se você tem gente, explore os seus vínculos, né? Se tiver pendência, converse, limpe as pendências. Se precisar de testemunha, se precisar de mediador, facilitador, faz um Zoom, recebe o conselho pelo Zoom. É o que nós temos, né? É o que nós temos, porque houve esse empobrecimento. Houve esse empobrecimento, sem dúvida alguma. Nós estamos felizes porque os cultos presenciais voltaram. É exatamente como era antes? Não tem como. Não tem.
Não tem como, né? Ter o distanciamento, tenho todos os cuidados. Mas hoje eu estava conversando com uma amiga em comum, muito preciosa, e eu estava dizendo que eu acho que quando isso tudo passar, sabe, Milton? Eu acho que a hora que uma pessoa fizer assim na outra, isso aqui recuperou um significado que foi perdido, né? Foi perdido. O abraço vai recuperar o sentido que ele tem. Às vezes um toque no ombro, assim, sabe? Vai transmitir o que sempre quis transmitir, mas ficou banal, né? Ficou banal. Eu acho que é a hora de você valorizar a família e explorar todas as possibilidades de relacionamento em família. Já que houve tanto empobrecimento, né? Gostei da expressão. Nós sermos mais proativos naquilo que nos enriquece, né? Naquilo que enriquece a vida, né? E encontrar essas coisas. Tonina, tem uma afirmação aqui da Luciana sobre o que a Bíblia diz. Os testemunhos, começa lá em cima. Salmo 19. Né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Depois, ali embaixo, os testemunhos do Senhor são retos e alegram o coração. Palavra de Deus, né? Esse texto parece que se afirma, né, sobre a restauração e sobre a alegria. A importância da palavra de Deus nesse processo. O que você teria a dizer? Então, para o cristão, né, no processo da depressão, isso pode ter, assim, adormecido. Então, nós podemos ajudá-lo a ativar isso, né, a resgatar. A palavra de Deus, ela é necessária e ela seria suficiente se nós não fôssemos imperfeitos, né? Nós somos imperfeitos, né? Mas ela, para o cristão, nós podemos usar a palavra, orar a palavra, ensinar a palavra, lembrar a pessoa da palavra, ajudar a pessoa a ativar a fé que essa palavra pode desencadear. Para o não cristão, pode ser uma revelação, né? Que a Bíblia diz isso, né? Eu acho super importante. Na minha vida, ela é muito importante. Mas é como eu falei da ansiedade, por conta da nossa imperfeição, embora ela seja necessária e tenha tudo para ser suficiente, por conta da nossa imperfeição, às vezes ela não é suficiente. E aí eu acho válido, né? Assim como você alimenta o não crente, assim como você se relaciona com ele, né? Para você ganhar confiança dele, tocar o coração dele, eu acho que as ferramentas de ajuda, né? A ciência, eu acho que se aplica, né? Não exclui, não, de jeito nenhum. A espiritualidade é uma área super importante que a ciência considera e já tem muitos trabalhos nessa área. Obrigada, viu? É muito interessante, né, essa combinação. Assim, eu estou conversando com a psicóloga aqui, né? E aqui do lado de cá tem o pastor. É muito interessante como a fé, ela não contraria nada disso, né? Que nós estamos falando até aqui, muito pelo contrário. Quando você está falando de ambiente, por exemplo, tudo que a gente quer construir num lar cristão é um ambiente saudável, né? Um ambiente de amor, né? Um ambiente de respeito entre pais e filhos, entre cônjuges, um ambiente onde se fala a verdade, onde se fala com amor, onde a comunicação é clara, né? Então, assim, a fé ela não se restringe ao culto, né? Ela não se restringe à atividade religiosa. Na verdade, a maior aplicação da fé é no dia a dia, é na vida das pessoas. Cada vez mais isso fica claro para a gente, né? E eu nos meus períodos você tinha o comentário aqui da Luciana sobre a questão da palavra de Deus.
nesses dias, os meus períodos de meditação ficaram muito mais ricos, sabe, né? Eu sei que a meditação de hoje, por exemplo, está escrito em algum lugar aqui, né? Fala lá a respeito de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade. Aí eu fico olhando essas palavras, assim, parece que elas ganham uma outra dimensão, porque a gente está cercado, né, dessa coisa toda. Então, realmente, a palavra é importante. Ô, Tonina, a Bel, nós passamos batido aqui na Bel, mas eu acredito que você já mencionou isso lá no final, no início, mas, no entanto, acho que é positivo, talvez alguém tenha chegado depois. Depressão tem cura? Alguns pesquisadores, alguns estudiosos dizem que não tem cura, né? Eu, às vezes, penso assim, o que você quer dizer quando você diz cura, né? E, de qualquer maneira, eu acho que a depressão, acho não, né? A depressão é definida como doença crônica, quer dizer, não tem cura, e progressiva, e que leva à perda de qualidade de vida e, às vezes, até a óbito. Porém, como doença, ela tem tratamento, né? Como uma doença que não tem cura, com o tratamento, ela vai estabilizar. Se você mudar a sua estrutura cognitiva e começar a olhar para a vida de outra maneira, ela vai regredir. Digamos assim, a depressão pesada é um urso dentro de você, fazendo um estrago tremendo. Com o tratamento, seria como se você pusesse esse urso para dormir e ele fosse assim, igual o Benjamin Button, ele fosse voltando e ficasse um filhotinho, um bebezinho, assim, dormindo. Isso pode ser chamado de cura? Pode ser chamado de cura, né? Então, a definição de cura depende um pouco do que a pessoa quer dizer com, né? Se você pensar em cura como remissão total, isso fica difícil, às vezes, até para tosse, né? Que tem uma tosse que parece que a gente trata, né? Então, mas o importante é a remissão e o controle sobre aquilo, a liderança sobre aquilo, que a depressão deixe de ser como que uma entidade externa que te assombra a hora que quer, que toma você a hora que quer, que você é impotente e vítima dela. Em tratamento, isso não acontece, né? Ocorre a remissão e você ficando totalmente sob controle. Olha, você citou diversos personagens bíblicos. Eu brinco assim, ó, que se tivesse os remédios que nós temos hoje, Jeremias tivesse tomado, nós não tínhamos livro, né? Verdade. Então, tem uma tristeza que é produtiva. Tem pessoas que criam quando ficam tristes, que compõem música, tem pessoas que pintam, tem pessoas que escrevem, que produzem textos, né? A tristeza é humana, nós não podemos ter medo da nossa tristeza, já pensando em depressão e já querendo correr para o remédio, né? Tem gente que faz coisas espetaculares em momentos de tristeza profunda, né? E a tristeza profunda não tem cura, ela passa. Conforme você vai lidando com a situação que ocasionou a tristeza, ela vai se resolver, né? Mas eu brinco com isso, eu falo, gente, se tivesse, até brinco falando o nome do remédio, mas eu não vou falar aqui, vou deixar gravado. Eu falo, gente, no tempo de Jeremias, se tivesse o tal, nós não tínhamos livro. A gente não ia ter o livro, porque ele ia ficar felizinho caçando borboleta lá, ó, e não ia escrever o livro para nós. Encarar as tristezas, né? Ótimo, excelente. Tonina, nós estamos no final aqui agora, né? Acho que o nosso tempo terminou, foi excelente, conseguimos cumprir aí o nosso programa, né? Respondemos a todas as perguntas. Nós temos aqui uma observação aqui da Giovana a respeito da dificuldade que ela está vivendo nesse momento aqui, né? Da solidão, da pandemia,
né, e a forma como ela tem lutado, assim, meio que registrando de forma pessoal esse quadro que você descreveu aqui, que todos nós estamos, né, e nós vamos terminar, nós terminamos sempre orando, né, nós vamos orar aqui pela Giovana também, mas eu queria terminar dentro exatamente do que você estava falando. Domingo, refletindo lá sobre Elias, tem muita coisa ali naquele texto, né? Mas uma das coisas, assim, o anjo vem, fala para ele se levantar, se alimentar, né? Comer, beber e começar a caminhar, né? Então tem uma afirmação aí de que é no caminho que a cura acontece, né? Algumas vezes nós esperamos, né, como no texto lá, que aconteça uma coisa extraordinária, espetacular, mas é ali a voz íntima no coração é que trouxe cura, né, e que falou ali com Elias. Então, assim, nós estamos no caminho, nós estamos lidando com as dificuldades. Importante é nós não pararmos, né? Importante é nós não nos acomodarmos, nós não nos entregarmos. As coisas não vão acontecer imediatamente, são processos, mas nós precisamos, né, ouvir a voz. E assim, trazendo assim como mais um agradecimento, você mais uma vez foi um anjo aqui, né, enviado do Senhor aqui para nos ajudar a levantar, para nos alimentar e também nos apontar caminhos, né? Assim como Elias teve o dele lá, nós estamos tendo você às quintas-feiras aqui. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Que privilégio poder aprender com você, viu? Eu Deus que agradeço. te abençoe. Eu que agradeço. Deus te abençoe muito obrigada. Só vou dar uma palavra para a Giovana. Giovana, não pense que nós terminamos aqui e fala, puxa vida, minha pergunta ficou lá, não adiantou nada. Olha, eu queria sugerir que você assistisse novamente, viu? E você certamente vai encontrar alguns trechos que podem te ajudar a acender uma luz. Não vai resolver, não tem nada que resolva tudo de uma hora para outra, até porque eu não sei como que você chegou a esse estado, eu não sei como que isso tudo começou, como que foi alimentado, então é difícil resolver especificamente uma questão pessoal, né, Newton? Então, eu peço que você assista novamente e com certeza você vai encontrar trechos, especialmente essas últimas palavras do Milton, que vão acender uma luz, pelo menos para você ver por onde você quer ir, tá bom? Você tem o canal da Wiener, né, Milton, que tem muitas palavras que podem também ajudar a trazer luz. Você tem as redes sociais do Milton, você tem as minhas, tem muito conteúdo gratuito ali que a gente distribui mesmo, porque a gente quer ajudar, né? Então, tente encontrar algo que te apoie nesse momento, tá bom? Nós agradecemos a sua confiança em compartilhar, né, esse momento conosco. Mas podemos orar, então? Para a gente encerrar esse tempo? Senhor, obrigado por essa noite, para quem está assistindo durante o dia ou à tarde. Obrigado pelo privilégio de ter a sabedoria, o conhecimento, a experiência da Tonina para nos enriquecer. E eu oro, Deus, que o Senhor use tudo isso que nós temos recebido através da pregação, das conversas, dos conteúdos, que o Senhor possa aplicar tudo isso no nosso coração, Senhor, e possa nos ajudar a lidar e a encarar estes desafios tão atuais, tão presentes na nossa vida nesses dias. Nós abençoamos a vida da Giovana, Senhor, e oramos que isso aconteça com ela também. Que o Senhor venha na direção dela hoje, nesse momento, e através desse processo de busca também pelo Senhor. Muito obrigado por cada pessoa que esteve conosco aqui ao vivo e por aquelas que vão nos assistir depois, Senhor. Que o Senhor use tudo isso para trazer vida, para trazer cura em todas as dimensões que nós precisamos e que nós continuemos essa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tonina, muito obrigado.
Convite aí, pessoal, para a gente continuar. Na próxima semana nós estamos aqui novamente. O nosso tema o próximo tema nós vamos falar a respeito de doenças, né? Um tema importante, nós estamos vivendo uma pandemia, né? E as anteriores estão disponíveis, fica o convite também para nossas atividades no domingo, que são ao vivo e ficam gravadas também. O culto do último domingo sobre depressão tem o link na descrição desse vídeo. Então, boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão nos assistindo, Deus abençoe e até a próxima. Antonina, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.